Olá, este é mais um vídeo que eu trago falando sobre a vitória, sobre a crise, complementando então o vídeo anterior que falava sobre a coragem, sobre a valentia e a palavra, a voz de Esther, que foi bastante importante sobre a situação que o povo vivia naquela época. E diante a situação nós lembramos essa história para que nós pudéssemos saber que não é diferente hoje no Brasil. Então nós falamos no vídeo anterior que Estela se posicionou muito bem, ela foi bastante definida na situação dela como uma cristã. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, que também é um exemplo muito grande para nós cristãos, de que não devemos ficarmos quietos, ficarmos parados diante da situação que o Brasil se encontra. Então veja bem, gostaria sim de lembrar que este vídeo, ele é um vídeo direcionado a pessoas cristãs. Então, meus queridos, meus amados e amadas, nós somos uma grande porcentagem de cristãos no Brasil. E conhecemos Bíblia, lemos Bíblias e temos bastante pessoas, bastante exemplos de pessoas para poder nos mostrar qual seria a nossa posição diante uma crise governamental, uma crise no país, uma crise no nosso lugar onde nós vivemos. Qual seria a nossa posição? Então é muito simples de entender, porque a Bíblia ela fala muito claro sobre alguns personagens e que ficaram registrados para que nós hoje pudéssemos ler e entender qual seria a nossa verdadeira posição. Muito bem. Neemias, ele soube que o lugar dele, o lugar que ele vivia, o lugar dos pais, o lugar dos amigos, o lugar dos familiares dele estava destruído, tinha sido destruído. Tinha havido um prejuízo muito grande. E ele foi tomado de uma tristeza muito imensa. E o que aconteceu? Ele nunca tinha ficado assim. E o rei Artaxerxes, o conhecendo muito bem, porém ele era copeiro do rei. O rei Artaxerxes o perguntou o que estava acontecendo, pois nunca tinha havido uma situação dele ter visto Neemias numa tristeza, com um semblante e um atrito tão grande. Neemias, porém, falou. Ele teve voz, ele falou, ele teve coragem, ele teve ousadia. Neemias, ele teve uma postura de um verdadeiro cristão. Veja bem, então, que nós temos que ter essas pessoas como exemplo para nós e não sermos tão covardes, não sermos tão omissos. Eu não vou fazer nada porque tem quem vai fazer. Não foi assim que Neemias pensou. Eu vou ficar calado, o rei Artaxerxes perguntou, mas eu não vou falar nada não, deixa a situação do jeito que está. Deixa.
Deixa tudo se acabar. Deixa tudo ser destruído mesmo. É isso mesmo. Vamos cair vou cair no conformismo. Olha, gente, por favor, atenção para a nossa posição. Nós temos que olhar isso com carinho, nos analisar, nos avaliar. Eu creio na Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu acho que eu estou me comportando de uma forma que não condiz com o que está escrito na Bíblia. Então vamos fazer essa análise. Detalhe, hein? Pior ainda, eu não vou nem falar isso, eu não vou nem tocar nesse assunto de pessoas que ainda defendem quem destruiu. Você pensa a situação. Neemias estava triste porque tinha sido destruído o lugar dele. E ele, tudo que ele queria era reconstruir. Aquilo foi terrível para ele. Agora pensa bem, se ele ainda defendesse, que cristão, que seria esse tipo de pessoa, Neemias, crendo em Deus e defendendo então ali pessoas que destruiu o lugar deles? Por favor, e ainda que crendo em Deus. Então nós temos também esse tipo de pessoa, porque eu ainda não vou falar. Eu ainda não vou falar sobre essas pessoas que conhecem, sabe quem é Neemias. Fala muito bem de Neemias, mas não faz o contrário. Muito bem, Neemias então ali teve a ousadia, falou com o rei, e o rei, que era uma pessoa, porque sempre tem essas pessoas que podem ajudar e ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Neemias tinha ali o rei Artaxerxes, e nós temos também pessoas que têm intenção de ajudar o nosso país, porém nós temos que nos posicionar. Existe a nossa participação que é especial nessa situação. Então Neemias, ele foi e começou a reconstruir, começou a refazer, começou a juntar, fez um ajuntamento de pessoas que também queriam o lugar restaurado, reedificou, começou tudo de novo. O prejuízo, as perdas tinham sido muito grandes. Não foi fácil, ele foi perseguido, ele foi ameaçado. Os inimigos por 5 vezes tentaram fazer com que ele cessasse ali aquilo que ele estava fazendo. Então, gente, povo que é a grande maioria no Brasil, que conhece a Bíblia, nós não podemos ficar do jeito que estamos, quieto. Não é isso, não é desta forma que nós vamos obter uma vitória. Nós estamos no mesmo barco. Antes de tudo, nós somos brasileiros. É o nosso lugar, tá sendo destruído, as perdas estão sendo muito grandes, os prejuízos estão sendo muito grandes. Vamos fazer como é na Bíblia, como eu falei no vídeo passado, é na Bíblia que nós cremos. Então, gente, vamos fazer pelo menos aquilo que nós sabemos, está muito claro. Posição nossa é de nos movimentar, sim, é manifestação, vamos. O que tiver de ser feito, Neemias, ele parou. Neemias, interessante, ele parou, ele era o copeiro do rei, ele parou o trabalho dele. Por mais de 50 dias demorou, ele não sabia o tempo que ia demorar, mas ele teve a ousadia, ele parou. Se for preciso parar, tem que parar. Tem que parar, sabe por quê? O inimigo não pode prevalecer. E ela está aí para isso, para poder destruir as nossas vidas.
Então, ela está aí para destruir as nossas vidas, o nosso lugar, a nossa pátria, o nosso Brasil. E nós não podemos aceitar. Porém, nós temos que nos mexer. A situação ela é mais séria que nós possamos imaginar. Então, quer destruir o nosso lugar e tem feito isso, tem destruído, tem nos dado muito prejuízo. Bem, seguindo então exemplo de Neemias, ele fez um ajuntamento então com o povo e todos ali animaram e foram para a missão deles de poder reconstruir, restaurar o lugar deles. Gente, então veja bem, nós cristãos, nós temos que entender que nós somos peças principais, até porque nós conhecemos as histórias, nós conhecemos a Bíblia, e é nela que nós cremos, não podemos ser omissos, como eu falei no outro vídeo, não podemos ser omissos. Então Neemias, ele teve ali a capacidade, ele teve a palavra, a voz dele de poder falar, a escolha dele, ele parou o que ele tinha, estava fazendo, o que ele tinha que fazer, ele parou para poder fazer o quê? Reconstruir. Então, nosso país está precisando disso. O inimigo tentou parar o que eles estavam fazendo, tentou. As ameaças foram muitas para Neemias, hoje não é diferente. Tem gente ameaçando, mas gente que ameaça, isso é a prova de pessoa fraca, de pessoa que ela fez tanta coisa errada que a única coisa que restou agora é ela ameaçar, ela não tem nem como se defender mais. Então veja bem, nós não podemos aceitar esta situação e temos que nos movimentar sim, assim como Neemias fez. E o inimigo não tem que ficar tentando subornar, tentando parar. Então veja bem, nós temos que ir e fazer o que tem que ser feito, porque é a Bíblia, nós estamos falando isso baseado na Bíblia, que é o que nos dá suporte de vida. Veja bem, o Brasil está numa situação que muitos até não têm ideia do tamanho do problema que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, porém, existe sim recuperação, existe como recuperar o nosso país, existe como restaurar, reedificar, reconstruir, refazer, recomeçar. Os prejuízos foram muito, mas temos como recomeçar. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que sermos definidos na nossa posição. Então, nós, como maioria, nós temos que, principalmente nós, não ficarmos quietos. E ainda me admira muito ainda, que eu nem vou falar sobre isso, de pessoas nessas condições de conhecimento bíblico que ainda defendem esses inimigos. Essas pessoas estão destruindo, essas pessoas estão dando prejuízo. Por favor. Então, nem dê ouvido a essas pessoas. E ainda falar que não, manifestação, não não, isso aí não é para mim, não. Ó, isso não pode acontecer, nós não podemos fazer isso. Então, veja bem, tá aí, ó, o ajuntamento está sendo feito e assim nós vamos conseguir refazer o nosso país. E que Deus possa nos abençoar e que todos possam ter, então, as suas vitórias, porque a nossa vitória é o nosso país reconstruído.